Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, o nosso foco é um desafio bem específico, mas que toca numa questão assim fundamental da comunicação. Como é que a gente avalia a qualidade da interpretação da Libras, a língua brasileira de sinais, para o português falado? Aquela que chamam de versão voz. Muitas vezes, parece que essa avaliação é meio no gosto, né? Depende muito de quem está ouvindo. E essa subjetividade, ela é um problema real, especialmente em situações mais formais, tipo seleções de emprego ou concursos, certificações. Quando não tem critério claro que todo mundo concorda, a avaliação pode mudar muito, de um avaliador para o outro, sabe? Depende da experiência, do que cada um acha mais importante, até do dia da pessoa. Imagina a insegurança que isso gera, né? E pode até ser injusto. É por isso mesmo, para tentar resolver essa questão, que a gente está analisando hoje o material baseado no trabalho como trazer mais objetividade para essa avaliação da versão voz. Interessante. Então a nossa missão aqui hoje é desconstruir essa questão. Entender por que precisa tanto dessa padronização na avaliação da versão voz aqui no Brasil. E aí olhar para a ferramenta ficha avaliativa. A gente quer entender o que é essa ficha e como ela pode, na prática mesmo, mudar esse cenário. E para entender isso, a gente precisa ver por que o jeito que muito intérprete aprende no Brasil, muito na prática, no dia a dia, sabe? Por que isso acaba dificultando na hora de avaliar? Vamos ver como uma abordagem mais estruturada, como essa da ficha, pode ajudar todo mundo. Quem avalia, quem é avaliado e até a profissão de intérprete. Vamos olhar os detalhes dessa ficha e discutir um ponto que o material acha central, quem deve estar na banca que avalia. A defesa é forte para ter tanto avaliador surdo quanto o ouvinte. Então vamos começar por aí, detalhar um pouco mais esse cenário da formação, mais na prática que o material descreve. Como é que isso afeta a interpretação e, claro, a avaliação depois? Historicamente, e ainda hoje acontece muito, muitos intérpretes de Libras para português aqui no Brasil aprendem fazendo. Vendo os colegas mais velhos, trabalhando em igrejas, em eventos, vão pegando jeito ali na prática. Isso não é ruim por si só, claro, a experiência conta muito. O problema é quando falta uma base mais teórica, mais sólida, sobre o que está envolvido ali na interpretação, que é complexo. Especialmente a versão voz, que não é só entender Libras, é produzir um discurso bom, fluente e adequado em português. Se não tem um consenso, uns parâmetros claros do que olhar além do básico deu para entender, aí cada avaliador usa a sua régua, né? O que ele acha importante. Imagina um concurso. Um avaliador pode gostar mais da fluência no português, mesmo que perca um pouco do conteúdo da Libras. Outro pode querer fidelidade total ao sinal, aí o português fica meio travado. Um terceiro pode ter uma coisa com o tom de voz. Sem critérios claros, que todo mundo concordou antes, vira uma loteria. Vi isso como causa de muita ansiedade para os intérpretes. E pode ser injusto mesmo. O mesmo intérprete pode passar numa banca e ser reprovado em outra, com a mesmíssima interpretação. Falta objetividade. E foi essa necessidade prática que levou a pesquisar isso mais a fundo e criar essa ficha avaliativa. A ficha nasceu dessa experiência de ver essa dificuldade no dia a dia. O material que a gente está vendo se baseia também na pesquisa de mestrado para ver o impacto real de usar essa ficha. E o jeito que ele fez a pesquisa foi bem interessante. Basicamente, o Geraldi gravou uma interpretação de Libras para o português. Aí ele mostrou essa gravação para diferentes grupos de avaliadores. Um grupo só recebeu a instrução, avaliem a qualidade, sem guia nenhum. O outro grupo, antes de ver o vídeo, recebeu a ficha avaliativa que ele criou com todos os critérios lá, bem detalhados, do que eles deviam observar. A ideia era comparar como seriam as avaliações de cada grupo. Deu muita diferença pelo que a pesquisa mostra. No grupo sem a ficha, as notas e os comentários foram muito variados. Mais daquela base do gostei, não gostei, achei bom, foi meio confuso. E os avaliadores não concordavam muito sobre os pontos fortes ou fracos. Já no grupo que usou a ficha, as avaliações ficaram bem mais parecidas. As notas foram mais próximas e o principal, as justificativas apontavam para os mesmos critérios da ficha. Tipo, olha, na fidelidade foi bem, mas na fluência do português teve problema. Ou o contrário. A ficha realmente direcionou o olhar. Isso mostra que ter o critério ali, explícito, não é só para desempatar. Qualifica a avaliação mesmo.
deixa mais analítica, né? Tinha aquela citação dele que você falou antes, que resume bem isso. E ela pega bem a ideia do benefício para todo mundo. Quando o candidato sabe o que está sendo avaliado, ele se prepara melhor. Quando o avaliador sabe o que precisa observar, ele se torna mais justo e coerente. Ou seja, clareza é bom para os dois lados. O intérprete pode focar no que realmente importa para a avaliação. E o avaliador tem um roteiro para ser mais objetivo, menos influenciado por impressões vagas. E isso leva a gente para a ferramenta em si. Como é essa ficha na prática? Que tipo de coisa ela pede para a gente observar numa interpretação de Libras para português? É muito técnico? Ela é detalhada, sim, mas os critérios são bem compreensíveis, sabe? Cobrem o essencial de uma boa interpretação. A gente pode agrupar os principais pontos que o material destaca. Tem a fidelidade ao conteúdo da Libras. E aqui não é só traduzir sinal por palavra, não. É garantir que o sentido geral, a informação principal, a intenção do que foi dito em Libras, até detalhes importantes, tudo isso passe para o português. Se perdeu ou distorcer muito aqui, já complica a comunicação. A qualidade do português oral. Aí entra a clareza da voz, a fluência, evitar ficar parando muito. Se dá para entender bem o que está sendo dito e se o português está correto, adequado para o contexto. O tom de voz ser monótono, ser expressivo, se combina com o assunto. O ritmo da fala, a naturalidade para não parecer um robô falando. E as pausas, se são bem usadas. Um ponto-chave, adequação cultural e de termo. O intérprete consegue passar não só palavras, mas conceitos, expressões que são próprias da Libras, gírias, se for o caso, metáforas visuais e, principalmente se for um assunto técnico, usar os termos certos em português. Isso exige conhecer as duas línguas e as duas culturas, né? Como o intérprete usa estratégias, como ele lida com dificuldade, consegue deduzir informação, consegue se corrigir se erra, mantém o discurso organizado mesmo se tiver difícil. Vai desde a parte mais técnica da língua até a cultura, a ética, tudo. E o material fala que dá para usar de jeitos diferentes, para dar nota ou só para discutir. Tem essa flexibilidade, a ficha pode ser adaptada. Às vezes, pode ter ponto para cada critério, para dar uma nota final, mais quantitativo. Outras vezes, tipo numa banca de discussão ou para dar um retorno para o intérprete se desenvolver, a ficha serve mais como um roteiro para ter certeza que olharam para tudo que importa, mesmo que a decisão final seja mais na conversa. O importante é ter os critérios ali, claros. Banca se diz que a composição dela é um ponto super importante no material. A defesa é que tem que ser democrática, com avaliador surdo e ouvinte junto obrigatoriamente. A ideia é que surdos e ouvintes trazem olhares diferentes, sensibilidades diferentes que se completam e que, muitas vezes, um não consegue perceber o que o outro percebe. O que o avaliador surdo pega mais fácil e o que o ouvinte pega? O avaliador ouvinte, que normalmente fala português desde sempre, vai notar mais fácil as coisas da língua de chegada, o português. A fluência, se o ritmo tá bom, se a gramática tá certa, se tem vício de linguagem, sotaque que atrapalha, se o tom de voz combina com a situação. Ele olha mais para o resultado final em português, né? Para o impacto em quem ouve. Já o avaliador surdo, que usa Libras todo dia ou é nativo, tem um acesso muito mais direto e profundo à língua original, a Libras. Ele vai perceber detalhes que podem passar batido para um ouvinte, mesmo que o ouvinte saiba Libras. Por exemplo, a fidelidade não só geral, mas tipo a escolha de um sinal específico que tem vários sentidos, a interpretação certa de classificadores ou daquelas estruturas que usam o espaço na Libras, que são complexas. Se o intérprete pegou e conseguiu passar gírias, jeitos de falar de uma região ou expressões que são só da comunidade surda, se ele percebeu coisas da cultura surda ou referências visuais que precisam ser explicadas e adaptadas, não só puladas. E também se o tom, a intenção que estava na expressão facial e corporal da Libras, se isso foi passado para o jeito de falar em português. A presença do avaliador surdo não é só para bonito, não. É questão de qualidade mesmo, de respeito à língua e à cultura originais. Fica muito claro. Não é que um olhar é melhor que o outro, mas que juntos eles dão uma visão 360 graus da interpretação, né? Olhando a origem e o destino da mensagem. É uma defesa bem forte dessa complementariedade.
E além de ter as pessoas certas na banca, não basta juntar surdos e ouvintes, eles precisam combinar o jogo antes. A avaliação justa não começa só na hora que o intérprete está lá na frente. Começa antes, na preparação da banca. É fundamental que os avaliadores, surdos e ouvintes, sentem juntos antes para definir umas coisas. Qual material vai ser usado para avaliar? Que vídeos, que trechos de libras? Tem que ser algo que permita ver os critérios da ficha funcionando. Analisar esse material antes. Tem alguma coisa ali naquele vídeo que é mais difícil? Um sinal complicado, um termo técnico, alguma coisa cultural que precisa de atenção especial? Isso ajuda a saber o que esperar. O que vai ser erro grave? Quanta fidelidade se espera? Pode omitir um pouquinho ou adicionar algo para clareza, ou isso é penalizado. E se a pessoa hesitar muito, parar muito? Ter isso combinado evita que cada um julgue do seu jeito na hora H. E combinar como vai ser o processo, como vão anotar a avaliação. Vão discutir depois de cada um ou só no final? Se discordarem, como resolvem? Essa preparação parece um combinado mesmo da banca. Para garantir que todo mundo está na mesma página, usando a ficha do mesmo jeito, evita que a avaliação vire uma discussão sobre como avaliar, ou que tenha surpresa sobre o que era esperado. O foco fica no intérprete mesmo. O material até sugere um exercício prático para quem está lendo. Sugere um exercício legal, pegar vídeos de interpretações diferentes, talvez, uma bem fluente, outra com mais tropeços, e tentar aplicar os critérios da ficha avaliativa. Oi, olá, olá, tudo bem? Minha idade é no grupo Cabelo de Rock. Meu cabelo de rock mexeu comigo, aí eu falei, meu pai, eu também mexi, aí falei um conselho pro teu cabelo grande, pai, porque tá muito feio, corta ele. Ah, meu pai que falou pra mim, pra eu cortar, aí, porque eu vou ficar bonito, certinho, muito educado, porque senão eu sou muito desobediente se eu não cortar o cabelo, tá bom? Por favor. Aí eu não entendi nada, né? Eu falei, tá, eu vou cortar o cabelo, pode deixar. Vou mandar Jesus cortar o cabelo também. Vai, Jesus, corta o cabelo. E aí? E aí? Tu acha que é fácil mandar Jesus cortar o cabelo? Eu vou lá mandar. Manda você também, Jesus cortar o cabelo? Ah, e meu pai falou, não pode, muito duro isso. Tá bom? Não pode. Aí então ele saiu. E meu cabelo tem 16 anos. E aí eu já tô com cabelo com 17 anos. Já 17 anos se passaram. E aí passou mais anos, 17 de novo. Meu cabelo bonito, né, do meu grupo. E aí eu vou lá pro grupo da escola. E aí eu passei na escola. Ah, aí eu passei na escola de direção aqui, minha carteira. Que legal, passei. Meu pai me chama, aí eu passei. Ó, que legal, ó, aqui, ó. Eu passei na minha carteira. Meu pai também tem uma carteira. Ele olhou a dele. Não.
Não, meu pai também tem um jornal, estava lendo um jornal. Aí ele falou parabéns, né, pela carteira. E aí ele lendo o jornal. Meu cabelo grandão. Aí eu falei assim, pai, pode ser, me empresta, me empresta para hoje à noite? Aí meu pai olhou, falou, peraí. Aí ele guardou o jornal, muitos jornais, aí pegou muitos jornais antigos. Aí ele falou de Jesus com cabelão e perguntando se ele dirigia. Aí ele falou, não, Jesus andava, ele não dirigia. E eu não entendi, aí não entendi, saí. Olá, tudo bem? Eu aqui, ó, beleza? 16 anos de idade, com a galera, cabeludão, com a galera do rock and roll, andando aí na minha tribo. E aí? Qual é, velho? Qual é? É meu pai. Então, filho, sabe, eu precisava muito te dar uns conselhos, te orientar, rapaz. Corta seu cabelo, ele não tá muito legal, porque se você realmente pretende arrumar um emprego no futuro, não combina muito. Nós somos uma família decente, conservadora, e acho que teu cabelo grande não vai ficar bacana. Corta esse cabelo, por favor. Eu? Eu, filho. Tá certa. Beleza. Aqui, faz o seguinte, você tá me mandando aparar a crista, né? Vai lá, manda Jesus fazer o mesmo. Ele cabeludão, vai lá, fala com ele pra fazer isso, quero ver. E aí, tem coragem? Tira a onda com a cara de Jesus, que eu quero ver você fazer isso. Vai lá dar ordem pra ele, vai. Ah, e meu pai? Ah, filho, que difícil, hein? Quanta ignorância. Puxa vida, tudo bem. Então, meu pai se retira. Aí agora, 16 anos, cabeludão, na minha tribo, rock and roll, só festa. 17 anos, o cabelo tá maior. E agora, ó, galerona, apreciando. 18 anos, o cabelo maior ainda. Cabeleira, é a juba. Entro pra autoescola, vou treinar minha autoescola. Passo na prova da autoescola. E aqui, ó, minha habilitação. E muito feliz, vou lá falar com o velho. Velho, aqui. Eu passei na autoescola, tá aqui minha carta, minha CNH. Tá aqui, ó, velho. Pois é. Meu pai, lendo o seu jornal, olha pra mim e diz: muito bem, parabéns pela aquisição, sua carteira, sua CNH, parabéns. E ele volta a ler o jornal. Ô velho, aqui, sabe qual é a parada? Tem como aí tu me emprestar o carro pra eu dar um rolê aí com a galera, um passeio hoje à noite? Pode ser? Já é? Meu pai, ainda lendo seu jornal, pede para que eu aguarde, dobra o jornal lentamente, coloca sobre um lugar e diz para mim: há muito tempo atrás, Jesus, o cabeludão, dirigia? Não? Então, ele andava a pé, não é? Faça o mesmo. Qual é, pai? Põe!
A ideia é treinar o olhar para não ficar só no gostei ou não gostei. É um convite para a gente decompor a interpretação naqueles pontos fidelidade, clareza, cultura, etc. e justificar a avaliação com base no que a gente viu de concreto ali, em cada critério. É para desenvolver um olhar mais analítico, menos só na impressão geral. Então, se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa nossa conversa sobre o material da avaliação da versão voz, a gente partiu de um problema real, que é a subjetividade, a falta de padrão, muito ligada a como se aprende a interpretar no Brasil, né? Mais na prática. Para trazer mais objetividade, mais consistência. Vimos que a pesquisa sugere que ter critério explícito ajuda a avaliação a ser mais justa e orienta quem está se preparando. A gente detalhou os vários critérios da ficha, que vão da língua até a cultura e a ética. E destacamos duas coisas essenciais para funcionar. A banca tem que ser mista, com surdos e ouvintes, e tem que se preparar bem antes. O objetivo final é ajudar a versão voz a ser vista como ela é. Uma habilidade com completismo e rigor, tanto para fazer quanto para avaliar. Olhando agora um pouco de fora, além desse universo específico da Libras para o português, essa busca por critério objetivo, por avaliação justa, transparente, por incluir vários olhares no processo, isso parece ter a ver com desafios em muitas outras áreas que avaliam coisas complexas, né? Educação, artes, seleção de pessoal. A questão de como equilibrar a necessidade de ter parâmetro claro, objetivo, mas sem perder a sensibilidade para as nuances, para a criatividade, para o contexto cultural, é um dilema antigo em muitas avaliações de desempenho humano. O trabalho, nesse caso específico da versão voz, é um estudo de caso interessante de como ferramentas estruturadas, processos bem definidos, podem tentar lidar com isso. Sem necessariamente engessar tudo, mas buscando ser mais justo, mais fundamentado,